Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar como a limpeza profissional pode melhorar a sua empresa. Para nos contar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse importante segmento, eu tenho aqui no estúdio comigo o vice-presidente administrativo financeiro da Abralimp, Sandro Heim, e o Roberto Donato, diretor da empresa InService, uma empresa prestadora de serviço de porte médio, com apenas 1.800 colaboradores, uma pessoa de muita experiência também no segmento. Muito bom estar com vocês aqui, obrigado, agradeço Paula. Muito essa presença. Prazer é nosso. Então, para começar, eu queria que vocês me contassem um pouco, Sandro, você falasse um pouco da importância do segmento de limpadora, quem que participa desse segmento, porque além de empresas que prestam serviço de limpadora, eu sei que tem outras empresas envolvidas. O microfone. Desculpa. A Abralimp, ela representa todo o segmento, todo o mercado. Então, a cadeia inclui os operadores, né, que seriam os limpadores, mas também os fornecedores de químicos, de equipamentos, então é a cadeia toda. E com relação à importância do segmento, teve um estudo recente feito pela parte da prestação de serviço que mostra que é o segundo maior empregador, não me deixa mentir aqui sozinho, Roberto, mas é o segundo maior empregador de pessoas, porque é um segmento muito intensivo em mão de obra. Então, uma empresa de 1.800 funcionários como a do Roberto, é considerada uma empresa média. Mostra o quanto de gente trabalha. Vocês têm uma noção, uma ideia de qual que é esse número de pessoas no segmento como todo empregado? Se eu não me engano, 1,5 milhão. O meu chute era 1.700, então mais de 1,5 milhão. Gente. Mas eu complementaria um pouquinho em relação à Abralimp, do Sandro, porque você tem toda a cadeia produtiva. O que acontece? Nós temos máquinas e equipamentos com tecnologia de ponta, produtos, e temos os processos. Então, nós precisamos difundir para o mercado a melhor utilização de toda a logística, né? Exato. Toda a logística. Mas a logística é para você ter realmente um serviço profissional ou sendo cada vez mais profissional para você atender o cliente. Isso é importante. Agora, Roberto, eu queria ver, porque assim, a imagem que eu tenho de uma empresa limpadora é que ela só atende grandes clientes. Quando eu visito grandes indústrias, eu vejo os profissionais de limpeza com uniforme. Esses dias estive numa empresa que, por coincidência, estava lá com o logotipo InService. Contratou muito bem. Então, eu tenho essa imagem. Eu queria saber se é possível uma pequena empresa contratar o serviço terceirizado de limpeza. Não, sem dúvida, é possível e hoje nós atendemos. Eu não gostaria de chamar de pequenas empresas, né? Mas nós temos clientes de todos os portes, que nós fazemos questão realmente de atender e o mercado ele está justamente para isso. Eu poderia dizer que todos os clientes são importantes. Então, não importa se ele vai ter uma pessoa de limpeza ou 100 pessoas de limpeza. Ele merece o mesmo tratamento e toda a tecnologia que nós usamos tanto para um, ela é empregada para outro. Ok. Até para complementar, eu acho uma empresa, talvez até por menor que ela seja, menos estrutura administrativa ela tem, mais focada ela está. Então, ao terceirizar, a lógica toda é que você não precisa se preocupar com aquilo. Então, independente se você é grande ou pequeno, você, talvez até quanto menor você for, menos você quer se preocupar com aquilo. Então, a prestadora de serviço, ela pega e cuida disso para você. Agora, Sandro, eu queria que você falasse um pouquinho, porque vamos dizer assim, a gente enxerga no setor só as empresas limpadoras. E eu sei que vocês têm um universo de equipamentos que são fundamentais, e o Roberto até mencionou aqui. Eu queria entender que tipo de equipamentos são utilizados dentro do segmento. Olha, tem muita coisa, né? A gente vai desde quem vai nesses restaurantes McDonald's ou restaurantes de serviço rápido, né, que a gente chama, você vai ver, você não mais vai ver pano e rodo, você vê ferramentas de limpeza que a gente chama de mop. Então, tudo isso é para quê? Para auxiliar, para dar mais velocidade e, teoricamente, mais qualidade na limpeza. Então, você vai desde dos equipamentos até máquinas, grandes máquinas ou aspiradores, coisas que você realmente não consegue fazer sem aquela força mecânica do equipamento, até utensílios
para limpeza de vidro, acho que coisas altas são sempre um drama para limpar. Porque por mais que você queira, você não chega, então você precisa do acessório. E toda a parte química, que você vai usar o químico e cada vez mais a parte sustentável. Então, o químico, você pode ter o mau químico, pode ter o bom químico. Eu ia até trazer sobre esse tema de produtos químicos. Vamos dizer assim, a gente sabe que no Brasil, a cultura daquele caminhão que passa vendendo produtos, vamos dizer assim, de limpeza, é uma coisa muito presente, muito real, né? Então, eu queria entender qual é a diferença, que tipo de produto é aquele, quais existe... É importante, vamos dizer, produtos industrializados? Qual é o risco que alguém que utiliza aquele tipo de produto pode estar correndo e não faz nem ideia? Eu acho que o Roberto até vai poder falar melhor do que eu, mas digamos que todo mundo quer fazer as coisas direito, mas ao você não ter os controles e não ter a consistência que uma fábrica tem que ter, ou, independente do porte... Regulamentação, legislação. Químicos que cuidem daquela formulação, né? Padronização daquela fórmula. Então, vamos dizer, nós usamos os produtos da indústria institucional, que é voltado ao mercado profissional. Dentro da empresa, nós só aceitamos fornecedores com autorização da Anvisa, DISAD, que realmente cumpra o princípio do biodegradável, que não sejam produtos agressivos ao meio, porque eu mesmo utilizando, eu tenho uma responsabilidade perante os meus clientes. E aos funcionários, né? E, lógico, a integridade do funcionário. Sem dúvida, eu não vou estar trabalhando com nenhum produto que seja agressivo ao próprio, ou traga algum dano físico para ele. E só voltando um pouquinho do equipamento que o Sandro falou, hoje todas as empresas que fabricam têm uma preocupação com a ergonomia. Que é super importante, né? Exato. E falando um pouco, vamos dizer assim, das pessoas, porque normalmente, pelo que eu entendo no formato tradicional, quando uma empresa contrata o serviço de uma limpadora, vocês vão destacar um profissional ou 10 profissionais, dependendo do tamanho da empresa e do tipo de limpeza que tem que ser feito. E essas pessoas, elas ficam alocadas de forma contínua naquele cliente. E aí, vamos dizer assim, quando tem um problema que esse funcionário falta, é responsabilidade de quem? O cliente fica sem atendimento ou vocês têm que se preocupar com isso? Nós temos que nos preocupar, lógico. Nós assumimos a responsabilidade de executar um determinado trabalho. Então, se uma falta vai trazer esse prejuízo, nós temos que imediatamente estar remediando toda a falta ou o erro, de forma tal que não tenha nenhum problema de qualidade ou continuidade. Tá. E vocês têm problema muito grande de rotatividade? Porque hoje em dia a mão de obra no Brasil é um grande desafio, contratar pessoas e reter pessoas. E nesse tipo de atividade, se você tem que um funcionário vai embora, é uma dor de cabeça dobrada. Treinar uma pessoa nova e o seu cliente ainda pode ficar incomodado de cada dia ter uma pessoa na limpeza diferente, né? Como é que vocês lidam com isso? Realmente, a rotatividade vamos considerar assim, de 2 anos para cá, ela subiu muito. O próprio aquecimento da economia tem propiciado isso. Logicamente, eu tenho que ter uma área de recrutamento e seleção muito forte para que eu consiga fazer essas reposições com muita agilidade. E a agilidade não é simplesmente contratar alguém e colocar dentro do cliente. Né? Tem que ter um tempo antes de preparação. Eu tenho que ter uma preparação, eu tenho que ter um treinamento, apesar que o meu supervisor, ele é o responsável pela integração e colocação desse profissional dentro do cliente, já preparado. Ontem a gente estava na associação, na Abralimp, conversando sobre isso, e é interessante, alguém colocou que os operadores de limpeza, né, nós trabalhamos com a base da pirâmide da sociedade. Entra ou pela construção civil ou pela parte de limpeza. Mas a base da pirâmide, a pirâmide está mudando. Hoje a classe B, C, a nova classe C, está ficando maior do que a D. Então a base da pirâmide não é mais onde você encontra mais gente. Então dá para ver qual é o desafio do prestador de serviço de arranjar a mão de obra, né? E eu sei que a Abralimp tem um trabalho de
formação de mão de obra. Inclusive, eu recebi o livro, né, que a Abralimp lançou, contando a história da limpeza profissional no Brasil, né? Eu achei que foi muito importante. Que bom que já chegou para você. Que bom que já chegou para você. Já chegou, eu recebi e falei, olha, é oportuno, vou levar o livro. E eu vi aqui, eu até marquei um dos capítulos aqui do livro, falando um pouco da formação profissional, que eu inclusive já assisti na televisão uma reportagem sobre o trabalho. Queria saber como é que funciona, qual que é o número de pessoas que vocês formam por ano, uma média, como é que funciona essa parte de capacitação? O número de pessoas, acho que eu vou ficar devendo para não errar tá aqui, mas a gente põe lá no blog essa informação. Quinzenalmente a gente tem os cursos, eu diria que 20, 30 pessoas, umas 50 pessoas por mês, o que daria umas 600 pessoas por ano. Que é pouco dado o universo, mas é um começo. O que a associação traz é justamente isso, ela traz uma padronização e ela tenta trazer as melhores práticas que todos nós estamos fazendo e disseminar isso, porque quanto mais o mercado se profissionalizar, quanto melhor o mercado ficar, melhor para todos nós que estamos participando do mercado. Vocês normalmente mandam funcionários para ser treinado na Abralimp ou são pessoas que estão desempregadas e vão ser inseridas no mercado? Eu diria que a maioria são as empresas mandam, mas existem também as pessoas que por si só querem ter mais conhecimento e melhorar a sua capacidade. E aí você estava me contando, né, Roberto, que são módulos. Isso. E normalmente qual que é a carga horária de cada um dos módulos de temas? São cursos curtos de uma semana, 2, 3 dias? São cursos mais longos? Os cursos voltados à limpeza especificamente, existe um curso básico de limpeza, que se eu não me engano são 20 horas. Tá. E depois existem cursos específicos, que você falou, ok, limpeza hospitalar, tratamento de piso, limpeza de laboratórios, limpeza de vidros, são vários módulos. E aí cada um vai ter a carga horária adequada normalmente de 8 horas. Agora, existe um curso voltado à formação de supervisores, que a ideia é esse curso ter 40 horas. É uma boa formação, Exato. né? Agora, eu queria saber quais são as vantagens para uma empresa pequena contratar o serviço de limpeza, envolvendo a questão de saúde, de qualidade do serviço e o impacto da limpeza no próprio ambiente de trabalho. As vantagens, eu acho que elas servem tanto para pequena como para grande. Tá. Primeiro, você sempre vai dar o foco para o seu negócio. Em vez de você se preocupar se comprou detergente, o rodo, vassoura, se tem uniforme, ele deixa de ser uma preocupação. Se a pessoa faltou, né? Se a pessoa faltou, como você vai cobrir essa falta? Então, você deixa de se preocupar com o serviço e você passa a cobrar o resultado do serviço. Tá. Ele muda bastante. E seu tempo destinado a isso, ele é reduzido e você tem uma dedicação muito maior ao seu trabalho. Muito interessante. E aumenta muito o custo? Porque é claro que a pessoa que não tem esse serviço, ela vai comparar com a contratação de uma pessoa, seus encargos, a compra de produtos de limpeza e o tempo que você tem que dedicar para ver se a pessoa está limpando direito, essas coisas. Mas como é que fica esse comparativo financeiro? Porque no mundo hoje, isso é inevitável, né? Sem dúvida. Isso depende muito de quem vai comparar o custo. Tá. Se eu comparar simplesmente salário com algum encargo, vai parecer que a empresa prestadora de serviço ela tem um custo muito maior. Só que dentro do meu preço eu já tenho o 13º incluso, tenho férias inclusas, tenho os benefícios, tenho a reposição de funcionário e contratação. Se sai um funcionário meu em férias, eu coloco uma outra pessoa para ficar nesse período. Então, muitas vezes, quem analisa... Eu diria o seguinte, eu espero que as pessoas que analisem usem o mesmo critério que eu tenho na minha formação de preço. Tá. Fala, Sandro. Por serem especialistas, então a parte de máquinas e equipamentos e produtos vão estar usando as melhores práticas, provavelmente vão ser mais produtivos do que seria alguém que não entende do assunto. Muito bom. Vão estar usando as coisas permitidas, que não fazem mal a ninguém, nem aos funcionários, nem ao meio ambiente. E uma outra coisa que eu acho interessante, que eu queria que você contasse um pouquinho, para um pequeno escritório, imagine uma pessoa que está nos assistindo, ou um empreendedor que tem um escritório, e que talvez para ele contratar uma
pessoa que vai fazer a faxina todos os dias, ela ficaria ociosa. É possível fazer uma contratação de alguém por um período reduzido? Como é que funciona? Sim. Você tem, a legislação nos permite que eu contrate um funcionário para trabalhar tipo 4 horas por dia. Tá. Ou meia jornada. Uhum. A legislação permite 4, 6 e 8 horas. 6 e 8 horas, basicamente, o preço é o mesmo, então não existe vantagem. Mas 4 horas é um bom negócio. Muito, muito bom, muito interessante. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, mas antes disso, esse programa está sendo ao vivo. Então, se você tem dúvidas, você tem perguntas, basta você colocar aí, embaixo da sua tela, seu nome, qual é seu comentário ou sua pergunta, que eles vão responder no próximo bloco. E nós vamos falar também sobre desafios de empreender um negócio de limpeza. Quais são as oportunidades no segmento como um todo? Nós já voltamos. Siga-nos no Twitter, @JustV, e fique por dentro da nossa programação. JustV, em 2013, a JustV vem inovando com você. @JustV. I'm looking for the Brittle brothers. I know what they look like, all right. Please, no! They stole my wife, but I don't know the who. You help me do that, I'll give you your freedom and take you to rescue your wife. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Sorte para você, grandes projetos, vocês estão fazendo um belo trabalho. Obrigado, Ari. Em breve, na JustV. Curta nossa página no Facebook e assista ao vivo a nossa programação. Além de conferir vídeos, fotos e bastidores da nossa programação. JustV, TV pela internet grátis. Você faz parte desta curtição? Ok, estamos aqui hoje, nosso tema é limpeza, falando um pouco sobre todo o segmento, como uma empresa prestadora de serviço pode ajudar a pequena e média empresa, e vamos falar também de oportunidades para quem quer empreender nesse segmento. Então, voltando, inclusive, temos várias mensagens, o De La Vega da Becker mandando uma mensagem, parabéns pelo assunto. De La Vega, muito bom saber que você está nos acompanhando. Becker é um grande fornecedor de produtos químicos e uma importante aí empresa dentro desse segmento, inclusive o Romilton, que é da Becker, é o presidente atual da Abralimp, né? Que estaria aqui conosco, mas teve um imprevisto de saúde, mas estamos aqui bem representados, De La Vega. Eu queria que você contasse um pouquinho, Sandro, quais são as oportunidades que você vê para esse segmento hoje? Ele está muito concorrido? Eu acho que assim, a gente sempre acha que o nosso segmento está muito concorrido, né? Mais que qualquer outro. É sempre mais difícil, né? Mas eu acho que o mercado, a gente tem conversado sobre isso, está começando a sentir algumas mudanças no fato de, o que a gente falou da base da pirâmide, os salários aumentando. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que dar mais valor para a limpeza. A limpeza no Brasil, pela nossa cultura de ter alguém em casa que faz o serviço para a gente é algo que a gente acha que acontece sem ninguém ter que fazer nada. E não é o caso, né? E cada vez está custando mais. Então isso está sim abrindo oportunidades. Eu acho que vários tipos de oportunidades, tanto na área industrial como na doméstica. Então eu acho que é sim uma área onde está acontecendo muito movimento para se empreender. E dado que a nossa associação, o que a gente tem visto é que
cada vez mais as empresas que querem fazer as coisas do jeito certo empreendem e continuam. Crescem. Roberto, esse é o tipo de segmento que exige investimento inicial muito alto? Montar uma empresa de uma limpadora, prestadora de serviço? Tá, o investimento alto é relativo, né? Depende do tamanho do bolso. Não, mas via de regra, ela não depende de grandes investimentos, seja em máquinas, equipamentos que venham sem demandar um alto capital. Mas o que você precisa trabalhar muito é no seu investimento principal, que é a mão de obra. Fazer com que as pessoas sejam treinadas e realmente preparadas para executar o trabalho. Então, o teu grande investimento é nas pessoas. Nas pessoas. Logicamente, as ferramentas que vão auxiliá-las, seja máquinas, equipamentos, produtos, tem que ter uma boa performance, produtividade, ergonomia, para que você consiga melhor qualidade, produtividade ou eficiência. Muito interessante. Até aproveitando a pergunta da Shirley, acho que é bem interessante. Ela gostaria de saber se após a apresentação da proposta de uma empresa limpadora, como avaliar se a empresa segue princípios constitucionais, ambiental, se ela é poluidora ou não, acredito até o tipo de contratação da sua mão de obra e se isso é importante ser considerado na hora da escolha do prestador de serviço e da contratação. Não sei. Como avaliar isso? Para quem está contratando, como é que eu vou saber se a empresa limpadora faz tudo certinho ou não? Ok, aí nós vamos ter que dividir um pouco. Primeiro, com relação à parte legal, hoje na internet você disponibiliza, seja certificados de regularização de INSS, Fundo de Garantia, Receita, qualquer pessoa consegue acessar, através do meu CNPJ, saber se eu estou regular. Tá. Na parte fiscal, hoje você tem também uma certidão do Ministério do Trabalho e se eu tenho alguma dívida ou não. Ah, tá. Então é importante checar essas certidões, que isso é facilmente checado pela internet. Exato. Então, é importante colocar até que o tomador de serviço, né, o contratante, é corresponsável. Então é muito salutar. Se ele contratar uma empresa que não registra funcionário, ele vai ter problema. Ele paga a fatura e depois paga a conta também. Olha só. Então, olha, Shirley, a importância de realmente fazer uma boa avaliação. E com relação aos produtos que ela comentou, agressivos ao meio ambiente, nós temos como regra realmente só ter produtos que são aprovados pela Anvisa, tem um DISAD, são devidamente regulamentados. Isso nós colocamos em proposta, inclusive aquilo que nós fornecemos. Tá. Ok, eu trabalho com essa linha básica. Básica, na verdade. Que tipo de produto? Exato, quem é o fornecedor desse produto? Registro na Anvisa. E depois, quando se inicia o cliente, nós fornecemos o laudo dele, o FISC, que é que é a ficha de segurança. Então, para isso, nós temos toda uma rotina para justamente dar garantia ao cliente que ele fez uma boa contratação. Muito interessante. Sandro, o Mardoni Paz, lá de Sorocaba, Mardoni, bom ter você nos acompanhando. Gostaria de saber como convencer o dono da empresa que vale a pena contratar um serviço terceirizado de limpeza. Que ideias que você tem aí para ajudá-lo? Pelo visto, ele está precisando convencer aí a importância desse trabalho. Ótima pergunta, aliás. Né? Eu acho que o que eu colocaria como a principal razão é o foco do seu negócio. Então, o que o Roberto disse, dependendo como você fizer a conta, talvez você não veja um grande benefício monetário imediato. Mas o fato de você não ter que se preocupar com isso, de você juntar a sua energia, a sua força, os seus recursos de ativos, etc., no que realmente você faz bem e o que é o seu negócio, eu diria que essa é a principal razão. Você vai acabar encontrando outras, até pela expertise da prestadora, de talvez ela até consiga fazer de forma mais rápida, mais barata, mas eu diria que o principal é você se concentra no que você é bom e deixa para alguém outro algo que não faz parte da sua cadeia de valor. Sem falar de toda a administração, né? Porque quem não tem uma faxineira que tem um problema e tem que ir no médico e você ficar um dia, 2 dias, às vezes a pessoa pode se afastar por 1 semana e você fica sem saber como fazer. Então, essa tranquilidade é uma coisa difícil, às vezes, de você tangibilizar isso em valor, né? Mesmo no aspecto hoje, o auxílio maternidade já está
Já estão querendo estender para 6 meses para todas as empresas. Não é mais opcional. Não, com certeza. Até aproveitando, acrescentar a informação, a Abralimp já formou até hoje 1.500 pessoas no curso profissionalizante, né? Já são aí alguns anos e ao longo desses anos mais de 1.500 pessoas. E eu queria que você contasse um pouco, você está há muitos anos nesse segmento. Nem sempre, vamos dizer assim, como é que foram os desafios e as dificuldades? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo dessa caminhada? Olha, se eu considero da época que eu entrei no mercado, que eu me recuso a dizer quando foi. Tá bom, não vamos falar sobre isso. O mercado, ele vem se alterando ao longo do tempo. Eu diria assim, um paralelo, que você tem, vamos supor, há 30 anos, um cliente que eu trabalharia, um exemplo, com 200 pessoas fazendo a limpeza. Hoje, esse mesmo cliente com a mesma área, eu provavelmente devo ter 30 ou 40 no máximo. Nossa, teve um aumento de produtividade impressionante. Nós tivemos várias coisas acontecendo. Um aumento de produtividade graças a máquinas e equipamentos que melhoraram a produtividade, melhores produtos. E eu também vejo uma conscientização do usuário com relação ao próprio reconhecimento do serviço. Isso que é super importante. E eu ia até perguntar, o cliente está mais exigente em relação à qualidade do serviço? Sem dúvida. Todo cliente, quando você atinge o nível desejado, ele vai criar uma nova necessidade. E sempre o nível de exigência ele vai estar sendo aumentado. Isso é muito saudável, porque ele cria um dinamismo e te obriga a se desenvolver. Com certeza. Não, isso é fundamental. E, Sandro, a gente, né, até nós estávamos conversando sobre oportunidades também na área de manutenção para equipamentos, né? Hoje, vamos dizer, todos os segmentos, eu falo pelo segmento de lavanderia e a gente vê o quanto o mercado é carente de boas empresas prestadoras de serviço de manutenção e você estava comentando que isso também é uma oportunidade nesse segmento, não é? Sim, isso? É um desafio e uma oportunidade. Né? Isso que o Roberto comentou do aumento de produtividade, vem com melhores processos, novas máquinas e vem também com a necessidade de manter esses equipamentos, processos funcionando. Funcionando então, bem, né? Isso é sempre uma dificuldade que cria uma oportunidade, que quem quiser empreender nessa área também vai encontrar muito campo. Eu queria ouvir um pouquinho, porque eu sinto que brasileiro nem sempre valoriza a importância de participar de associações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Abralimp ajuda um empreendedor que está no segmento ou que tem vontade de montar uma empresa nesse segmento. Joia, ótimo que você tocou nisso, Paola, porque eu acho que a Abralimp, a gente que participa sempre, de vez em quando a gente perde a noção do valor que a gente está agregando e criando lá. Porque a gente já tem aquilo, aquilo já está dado para a gente. Agora, alguém que está empreendendo, alguém que está fazendo aquilo pela primeira vez, vai pegar todo esse conhecimento acumulado e vai, né, receber isso, entre aspas, de mão beijada. Né? Então, eu diria, se você está começando, está empreendendo, a melhor coisa que você pode fazer é se associar a um grupo como esse, que toda a cadeia está lá, você vai conhecer melhores práticas, o que o seu concorrente faz, o que o próximo elo da cadeia faz, o que o elo fornecedor faz. Encontrar bons fornecedores, né? Participar dos eventos. E tem cursos gratuitos, como é que funciona? A Abralimp, a sede da Abralimp fica em São Paulo. Fica em São Paulo, ela é uma associação nacional, mas obviamente São Paulo acaba sendo polo de muita coisa e também é da Abralimp. Você tem os eventos, você tem dados, acho que uma outra coisa importante é, a gente tem dados do mercado, então quando você vai empreender, você sabe, poxa, posso sonhar com que tamanho de empresa, qual o tamanho do mercado, qual é a margem do mercado, você tem dados, de concorrentes. Isso. Então você tem um pouco de luz sobre uma área que senão poderia ser escuridão completa. Né? E vocês têm cursos, porque eu sei que vocês têm a IG Expo, que é uma feira que acontece em agosto, a cada 2 anos aqui em São Paulo. E vocês fazem cursos e eventos fora de São Paulo também? Fazemos. Não é algo assim que a gente consiga ainda ter estrutura para fazer sempre, mas fazemos. Por exemplo, em 2012 a feira foi em Curitiba, no sul do Brasil. Bacana, muito bom. Eu só gostaria de complementar com o trabalho da Abralimp com relação ao manual de gerenciamento de processos.
Nós estamos já partindo para a 3ª edição desse manual. Olha que bacana. Que ele demonstra de uma forma bastante didática, todos os procedimentos de limpeza que você pode estar utilizando em diferentes ambientes, com diferentes máquinas e diferentes produtos. Puxa, olha que fantástico, né? E aí o associado pode adquirir esse manual lá na associação. Ele tem acesso imediato, digamos assim. O associado, ele ganha o manual. Quem não é associado, compra. Quem não é associado, compra. Quem é associado, recebe o manual prontinho para já estabelecer processo em todas as fases do trabalho. E como a Abralimp é uma associação que ela realmente vê toda a cadeia, esse manual ele é disponibilizado para o mercado para todos os interessados. Que a intenção qual é? Profissionalizar o mercado como um todo. Sempre buscando isso. Isso é muito importante, né? E a concorrência? Você não me falou um pouco como é que é da concorrência. Por um lado, claro, é muito bom contar com concorrentes que sejam estabelecidos, que paguem os mesmos impostos, porque fica uma competição mais justa. Mas é um mercado muito concorrido? Loucamente concorrido, talvez? Loucamente concorrido. Eu acho que todos os mercados hoje você tem uma grande concorrência, uma grande competição. Logicamente, dentro do nosso mercado, nós temos um número, se eu não me engano, são 4.000 empresas de serviço em São Paulo, no estado. É muita empresa. É muito. Logicamente, você tem uma faixa que trabalha com pequenos clientes, ou uma quantidade pequena de funcionários. E a sua concorrência, na verdade, o que a gente espera é que ela esteja dentro das empresas que têm uma boa filosofia de trabalho, que investam em treinamento, em tecnologia, em atendimento. Entendi. E cumpram com as suas obrigações. Vamos supor, esses são os nossos concorrentes. Tá. Isso aqui é o grande desafio. A Shirley até pediu, para a gente só fechar rapidamente aqui o programa, eu digo se, por exemplo, uma empresa, ao apresentar um plano de limpeza, é apresentado ou se está vinculado ao aspecto do poluidor, pagador, o qual é um princípio constitucional e ambiental. Vocês apresentam esse aspecto ao apresentar o plano da empresa que contratou? Vocês se preocupam em incluir na proposta todas essas questões dos produtos e da legislação e de que garantir que vocês atendam tudo isso? Sim, inclusive nós temos a nossa responsabilidade social que não podemos abrir mão. Muito importante essa, né? E com certeza um segmento que conta com grandes empresas sérias que fazem um bom trabalho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Alguém que quiser conhecer um pouco mais, qual que é o site da Abralimp, Sandro? www.abralimp.org.br. Muito bom. Eu quero dar parabéns aí, um segmento importante e uma associação que tem feito um trabalho maravilhoso que inspira, inclusive, o nosso segmento de lavanderia também. Que bom, obrigado pelo convite. E obrigado pela oportunidade de estar com você. E eu é que agradeço. Obrigado. O nosso programa hoje fica por aqui. Agradecimentos a Lia Cabeleireiro, que fica ali em Pinheiros, sempre caprichando no meu visual, Nani na maquiagem. Você está em São Paulo, vale a pena uma visita. E aqui o Design, uma agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa Alma do Negócio e já estão trabalhando em novidades para o nosso site, almadonegócio.tv. Logo mais, muitas novidades. Eu te espero na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Muito obrigada e uma boa tarde.